Alô galera do Pra Cima, aqui quem fala é Pedro, direto da Nova Zelândia, do outro lado do mundo. E é um prazer poder compartilhar com vocês, participar com vocês desse projeto global. Eu vi aí na página de vocês dizendo We'll Run the World em inglês, né? Quem sabe um dia eu não mando uma mensagem aí pra vocês. Mas que Deus abençoe, espero que seja tudo bem. Me foi dada a tarefa de compartilhar uma mensagem com vocês sobre ser resposta para essa geração. Eu quero usar esse tema para sugerir que nós sejamos resposta para todas as gerações. E pensando nesse tema, eu cheguei à conclusão de que hoje, mais do que nunca, nós vivemos numa época em que nós estamos constantemente procurando por respostas novas. Não só respostas que nós ainda não temos, mas na maioria das vezes respostas que nós já temos, porém não estamos satisfeitos e queremos outra resposta. E a nossa geração, mais do que todas as outras gerações, pelo fato de ter nascido em meio aos computadores e inovações, nós somos muito rápidos em procurar uma resposta nova e não estar satisfeitos. Eu posso te dar vários exemplos. Há pouquíssimo tempo atrás, a geração passada escrevia cartas. Hoje a gente manda e-mail. Quando o telefone celular saiu, nós mandávamos textos. Hoje a gente manda Twitter, Facebook e por aí vai. Tanto que eu estou do outro lado do mundo, compartilhando uma mensagem com vocês e que certamente vai rodar o mundo, se Deus quiser. Então é interessante como a tecnologia e as inovações nos propõem a habilidade de procurar respostas novas. Pela Bíblia inteira a gente também encontra alguns personagens que não se conformaram com a atual resposta que eles tinham para determinadas situações. Por exemplo, Daniel desafiando o imperador Nabucodonosor e Timóteo sendo encorajado por Paulo, por exemplo, a não deixar ninguém o desencorajar pelo fato dele ser novo, pelo fato da sua idade. Ultimamente Jesus foi o maior de todos os desafiantes, que desafiou a morte, desafiou toda a cultura daquele tempo e dos tempos futuros, dizendo que eu morrerei, mas ressuscitarei, voltarei, e ninguém acreditava. Então Jesus foi também um dos maiores desafiadores. E a palavra que eu tenho para vocês, como ser resposta para essa geração e para todas as outras, é a seguinte: o jovem, ele precisa desafiar. Se o jovem não está desafiando nada, se você, jovem que está assistindo essa mensagem agora, se você não está desafiando a sua situação pessoal, o seu vizinho, o seu amigo de trabalho, o seu amigo na faculdade, onde alguns deles, por exemplo, vivem uma vida pecaminosa e você sabe e você não falou nada, você não está desafiando. De repente é na sua própria vida uma situação que você precisa consertar, uma situação que você precisa melhorar. Talvez seja uma situação pecaminosa, talvez seja uma situação de preguiça, que você não está fazendo o que Deus quer que você faça. Você precisa desafiar isso. Todo jovem tem em comum uma coisa: o jovem desafia. E a segunda coisa interessante é que todo desafio ele tem uma coisa em comum: todo desafio ele traz oposição. Então, se você, jovem, não está desafiando nada ou ninguém, não estou dizendo aqui para ninguém quebrar a lei, estou dizendo para desafiar de acordo com o Evangelho. Se você não tem nenhum desafio na sua frente, e se esse desafio que você talvez tenha não te traz nenhuma oposição, esse desafio não é desafio nenhum. Todo desafio tem oposição. Daniel teve oposição, os profetas tiveram oposição, Jesus teve oposição, Paulo teve oposição, Pedro teve oposição, todos os apóstolos, profetas tiveram oposições. Por quê? Porque eles resolveram ser fiéis ao chamado de Deus. Então, jovem, se você quer ser resposta para essa geração, para a geração futura, para todos os tempos, meu conselho para você é: desafie, seja desafiado e esteja pronto para enfrentar a oposição. Para a gente fechar, para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de chamar a sua atenção. Se você tiver tempo, abre agora a sua Bíblia e leia a epístola que Paulo escreveu aos Colossenses. Abre agora, vai lá, para e abre agora. São 4 capítulos, acredito que você leia em 5 ou 10 minutos. Leia, e eu gostaria de chamar a sua atenção para toda a epístola, mas no primeiro capítulo, veja que interessante, no primeiro capítulo, no versículo 10, Paulo diz o seguinte: viva de maneira que você traga orgulho para Deus do seu chamado, de uma maneira digna
do seu chamado. Viva de uma maneira digna do seu chamado. Pergunta: você vive uma vida digna do seu chamado? De ser cristão? De fazer discípulo de todas as nações? Primeiro capítulo, no versículo 10, já entrega logo uma bomba. Bem! E a carta, toda a epístola é interessante, mas no capítulo 3 especialmente me chama a atenção vários versículos, mas um versículo que me chama a atenção no capítulo 3, o segundo versículo diz o seguinte: estabeleça sua mente em coisas boas. Jovem, limpe a sua mente, limpe seus olhos, comece a contemplar coisas boas, comece a compartilhar com seus amigos coisas boas, compartilhar o Evangelho, compartilhar que Jesus morreu por ele, que Jesus morreu por todos nós, que tem uma porta, que há esperança, que todos nós podemos desfrutar do benefício que é ser chamados filhos de Deus ou filhas de Deus. Abra sua mente para coisas boas, mantenha sua mente nas coisas boas. E no quinto versículo, para a gente fechar, não prolongar muito, diz o seguinte: que você entregue à morte todas as coisas ruins que você tem pensado, tem vivido, imoralidade sexual, vício, todas essas coisas. Isso tudo está errado. Para ser bem claro, para ser resposta para essa geração, para desafiar essa geração e entregar a resposta que eles precisam ouvir, o que nós precisamos é do Evangelho. O Evangelho simples, claro, direto, sem desculpa. Jesus é o único que salva, Jesus é o único que cura. Nada de luz, nada de som, tudo isso é muito bom, tudo isso é legal. Mas o mais importante é que Jesus é o único, suficiente Salvador, Evangelho puro, simples e direto. Se nós fizermos isso, a gente muda o mundo e a gente roda o mundo para cima. Um abraço, paz!